Amigos, a sensação de satisfação que se apresenta quando se anuncia algo de novo na área terapêutica é grande. E é grande a satisfação que eu estou tendo neste momento em poder anunciar uma nova e revolucionária terapêutica para a diarreia aguda. Assim como SmithKline-Beecham revolucionou o tratamento das úlceras gastroduodenais quando do anúncio da descoberta da cimetidina, nós hoje anunciamos uma nova e grande descoberta. Anunciamos o tratamento efetivo da diarreia aguda. Trata-se do Racecadotril, cujo nome comercial é Tiorfan, já comercializado há alguns anos na França e que agora se encontra disponível no Brasil. É e deve ser considerado a droga ideal no tratamento das diarreias agudas. Não causa dependência, não tem ação opioide, não atua na motilidade, atua praticamente especificamente na ação que tem sobre a águas e eletrólitos, não modifica a motilidade intestinal, tem baixo custo e ação rápida. Assim é Tiorfan Racecadotril, agora em suas mãos. Obrigado. A sobrevivência e o sucesso no mundo de hoje exigem boa saúde. Um dos problemas de saúde mais frequentes que pode atrapalhar a boa saúde é a diarreia. E a diarreia é um problema comum. Em todo o mundo, estima-se que ocorram no mínimo 1 bilhão de episódios de diarreia a cada ano, resultando em cerca de 4 milhões de mortes. A causa pode ser simples, como intolerância alimentar, ou pode ser mais grave devido à infecção viral ou bacteriana do trato gastrointestinal. Pode ser um efeito colateral de uma medicação ou somente um sintoma de uma doença não relacionada. Os grupos mais vulneráveis são bebês, crianças pequenas e idosos. Estes grupos de pacientes são mais suscetíveis aos efeitos da perda de fluidos e eletrólitos. Nos adultos, a indisposição geralmente é autolimitada, mas o fardo da indisposição diarreica pode ser substancial, atrapalhando significativamente a vida normal. Neste vídeo, nós vamos explorar uma nova abordagem para o tratamento da diarreia, particularmente a diarreia nos adultos. Depois que a diarreia se instala, o objetivo mais importante do tratamento é restabelecer e manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. Estudos laboratoriais e estudos clínicos em seres humanos mostram que o transporte de sódio e glicose está ligado ao trato intestinal. E com este transporte ativo de sódio e glicose, seguem-se fluidos e outros eletrólitos. Portanto, através da administração da solução contendo glicose e sal nas proporções apropriadas, nós podemos promover a absorção de fluidos e eletrólitos e restabelecer e manter o equilíbrio hidroeletrolítico. A próxima etapa é considerar se devemos tratar a causa subjacente. Em alguns casos, esta é claramente a linha de ação mais apropriada. Na cólera, por exemplo, a administração de um antibiótico reduz a gravidade e a duração da doença, igualmente para infecções parasitológicas, tais como as devido à infecção por giardia e entamoeba, que geralmente não desaparecem a menos que tratemos com um quimioterápico apropriado. Porém, para a maioria das causas comuns de diarreia aguda, a situação é menos evidente. A variedade de antibióticos encurta a duração da doença, mas existem restrições acerca do seu uso frequente. Ainda assim, o uso de antibióticos não vai aliviar os sintomas imediatos. Portanto, a reidratação é essencial, mas não vai necessariamente encurtar a indisposição ou reduzir os sintomas. Os pacientes desejam um alívio imediato de seu sofrimento, e é aí que um agente antidiarreico tem um papel importante. Certamente, um agente antidiarreico eficaz seria importante para ajudar a reduzir os sintomas mais rapidamente e fazer as pessoas voltarem à atividade normal. Em 1985, o professor Edelman, do US National Institute of Health, definiu as propriedades ideais de um agente antidiarreico com mecanismo de ação de TOP. Primeiramente, deve inibir a hipersecreção pela mucosa intestinal. Esta hipersecreção é o mecanismo na maioria dos casos da diarreia. Em segundo lugar, deve ter ação rápida.
Em terceiro lugar, não deve causar constipação, isto é, deve evitar a distensão abdominal e o potencial para aumento na colonização e invasão por organismos tais como Shigella. Em quarto lugar, deve ter um alto índice terapêutico. Em quinto lugar, não deve ter efeitos sobre o sistema nervoso central e não deve provocar dependência. Finalmente, não deve interferir com a recuperação da função intestinal local. Estas propriedades ideais representam o padrão ouro para um agente antidiarreico. Atualmente, nenhum antidiarreico disponível apresenta a primeira destas propriedades, ser um medicamento antissecretor. Foi neste campo que o trabalho de pesquisa do INSERM, em Paris, levou ao desenvolvimento bem-sucedido de um novo agente antidiarreico, a partir do conhecimento da fisiopatologia da diarreia. Começamos nossa pesquisa no início dos anos 80 no INSERM, procurando um agente antidiarreico específico. Iniciamos com o mecanismo de ação das encefalinas. As encefalinas são substâncias opioides endógenas que se encontram em altos níveis no músculo liso do trato gastrointestinal. Aqui, elas agem como neurotransmissores locais. No estado de saúde normal, as encefalinas se ligam a receptores delta-opioides nas células da mucosa do intestino. Isto provoca o declínio do nível de AMP cíclico, monofosfato de adenosina. E este declínio produz uma redução na secreção hidroeletrolítica para o lúmen intestinal. E existe um mecanismo de equilíbrio natural. Após se ligarem aos receptores delta, as encefalinas são rapidamente inativadas pela enzima encefalinase presente nas membranas celulares. A encefalinase está presente ao longo do trato gastrointestinal. Esta inativação das encefalinas pelas encefalinases permite que sejam restabelecidos os níveis do AMP cíclico. Por sua vez, isso leva a um aumento na secreção de água e eletrólitos dentro do lúmen. Em condições normais, existe um ciclo equilibrado contínuo de liberação de encefalina, ligação ao receptor delta e inativação desta encefalina, o que permite que o AMP cíclico seja mantido em níveis fisiológicos. Isto garante o equilíbrio natural de secreção hidroeletrolítica. A diarreia pode ser provocada por toxina bacteriana ou por vírus. Mas qualquer que seja a causa, a hipersecreção de água e eletrólitos é o que mais incomoda. É nisto que desejamos nos concentrar. Como a diarreia é geralmente um processo autolimitado, na verdade as pessoas que sofrem de diarreia querem ficar livres dela o quanto antes. Na diarreia, existe uma ativação da cascata de adenilciclase, conduzindo a um aumento do AMP cíclico. Isto pode ser causado, por exemplo, pela toxina do cólera ou liberação de prostaglandina como parte da reação inflamatória. Isto, por sua vez, leva à hipersecreção de água e eletrólitos. E como esta hipersecreção é maior do que a capacidade de absorção hídrica do intestino delgado distal e cólon, o resultado é a diarreia. O excesso de AMP cíclico leva a um aumento compensatório no nível das encefalinas para controlar a hipersecreção. A encefalinase inativa as encefalinas numa velocidade superior. O nível de AMP cíclico permanece elevado, mantendo a hipersecreção e a diarreia. A abordagem lógica é, portanto, encontrar um medicamento que venha a inibir de modo eficaz a encefalinase e permita que as encefalinas exerçam seu papel fisiológico de diminuição do AMP cíclico, reduzindo deste modo a hipersecreção. Como uma consequência de nossa pesquisa, nós desenvolvemos um potente inibidor da encefalinase, o tiorfan. O tiorfan é de fato uma prodroga metabolizada por esterases teciduais no composto ativo. E é este composto que inibe a enzima, a encefalinase. A duração da ação da encefalina aumenta rapidamente, o que diminui a hipersecreção. Este mecanismo bloqueia o processo da diarreia.
Tiorfan é um potente inibidor da encefalinase, permitindo que as encefalinas desempenhem seu papel fisiológico de diminuição dos níveis de AMP cíclico, através do qual a hipersecreção é controlada e o equilíbrio natural de água e eletrólitos é restaurado. Esta é uma nova abordagem. Este é o primeiro agente antidiarreico a ser licenciado que se aproveita da fisiologia normal. Teoricamente, esta é com certeza uma abordagem atraente, mas o que nós queremos saber como clínicos é o quanto este agente é eficaz na prática clínica. Tiorfan tem sido intensivamente usado em adultos e desde seu lançamento na França em 1993 foram tratados mais de 4 milhões de pacientes. Foi observado que o Tiorfan é significativamente mais eficaz do que o placebo na redução tanto da diarreia quanto dos sintomas associados. Os resultados clínicos com Tiorfan em adultos demonstram sua rápida eficácia e excelente perfil de segurança. Em um estudo randomizado controlado por placebo, na diarreia aguda grave em 193 adultos, os pacientes que receberam Tiorfan se restabeleceram mais rapidamente e um maior número de pacientes se restabeleceu durante o período do experimento. As diferenças são significativas. Tiorfan também ofereceu alívio significativamente maior dos sintomas associados: ardência anal, dor abdominal, náusea e anorexia. A maioria dos pacientes e médicos consideraram excelente a tolerabilidade do Tiorfan. A melhora dos sintomas associados também é importante. Alguns pacientes consideraram estes sintomas tão incômodos quanto a própria diarreia. Compreensivelmente, os pacientes desejarão melhorar rapidamente tanto da diarreia quanto dos sintomas associados. Um terceiro estudo realizado em hospital demonstrou a ação rápida de Tiorfan. O número e o peso das evacuações nas primeiras 24 horas foi significativamente menor com o Tiorfan do que com o placebo. A porcentagem de pacientes que apresentou constipação foi igualmente baixa em ambos os grupos. Portanto, não há evidência de que o Tiorfan cause constipação rebote. O programa clínico também incluiu um estudo comparativo com loperamida, escolhida como um dos principais agentes atuais no tratamento da diarreia. Este foi um estudo randomizado, duplo cego em adultos, com diarreia aguda de início recente, há menos de 5 dias. Tiorfan e loperamida foram igualmente eficazes com relação à velocidade da recuperação, e os médicos os consideraram igualmente eficazes. Porém, Tiorfan foi considerado superior à loperamida no alívio da distensão abdominal e no alívio da dor abdominal. E um número bem menor de pacientes tratados com Tiorfan desenvolveu constipação. Todos esses aspectos são importantes para o paciente. Tiorfan é bem tolerado. No experimento clínico com mais de 1.300 pacientes tomando Tiorfan, não foram relatados efeitos colaterais importantes. E, na verdade, não houve diferença substancial quando comparado com o placebo. Nós temos detalhes de mais de 150 pacientes que tomaram Tiorfan durante 2 a 3 meses e não observamos quaisquer sinais de dependência ou efeitos sobre o sistema nervoso central. E isto não nos surpreende, uma vez que o medicamento não cruza a barreira hematoencefálica. Tiorfan não tem efeito sobre o tempo de trânsito intestinal. Portanto, não há risco de proliferação bacteriana exagerada durante o tratamento. Existe um ponto final a ser avaliado. O Tiorfan está próximo dos critérios de Edelman para o antidiarreico ideal? O Tiorfan é o único antidiarreico disponível atualmente que age inibindo a hipersecreção. Estudos mostram que tem ação rápida e parece não causar mais constipação do que o placebo. Estudos farmacológicos mostraram que possui um índice terapêutico muito elevado. Não cruza a barreira hematoencefálica após a administração oral e no uso clínico não houve evidências de efeitos sobre o sistema nervoso central ou dependência. E não existe evidência de que interfira com a recuperação da função intestinal local. Portanto, Tiorfan tem todos os critérios ideais de Edelman. E isto representa um importante avanço. Um antidiarreico com ação específica única. Rápido controle fisiológico na diarreia aguda e nos sintomas associados.
um perfil de efeitos colaterais comparável com o placebo. Isto é Diorfan. Em adultos, uma cápsula 3 vezes ao dia para diarreia aguda. O resultado de nosso compromisso com a pesquisa e desenvolvimento na medicina tropical.